Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? E aí, estão preparados para viajar no conteúdo de português? Pois é, hoje a nossa aula vai ser sobre português. A sequência que vamos trabalhar é a 24, e como eu sempre digo, né, para quem está acompanhando por semana, semana 12. Então vamos lá. Essa semana, as atividades de português traz para nós um texto muito legal que é sobre amigos. Vamos lá? Dar uma olhadinha? Só olhar não, né? Tem que ler também, né? Então vamos lá, vamos acompanhar a leitura, crianças. Número 1. Observe a capa do livro e responda com muita atenção. Então temos aí a capa de um livro. Os personagens que aparecem na capa do livro são grandes amigos, tá? Então o livro é Amigos. O texto e as ilustrações foi feito por Elmi N, tá? E aí, a primeira atividade, ela já te traz três perguntas. A primeira, letra A, o ilustrador e o autor são a mesma pessoa? Qual o nome e de quem escreveu o livro? Olha, a seta já está apontando, né? Ficou tranquila essa atividade. Depois ele pergunta para você qual é o título do livro. Olha, também tá fácil. Que meio de transporte os animais da história usam para suas aventuras? Vamos corrigir? Então vamos lá. Qual é o título do texto? Amigos. Que meio de transporte? Gente, eles estão se locomovendo como? Através de quê? De uma bicicleta. E qual é o nome da autora e da ilustradora do livro? Elmi N, tá? Essa estava tranquilo, né? Até porque as setas já estavam indicando aí as respostas. Mas vamos lá. Na capa aparecem três seres vivos. Quais são eles, gente? Quais eram os animaizinhos que tinha lá pedalando na bicicleta? Era um porco, um rato e um galo. Muito bem. Número 2. Vamos começar nossa viagem de aprendizagem. Convido toda a família a participar conosco de uma aventura do saber. Leia com atenção e responda com calma, tá bom? Então vamos lá. Amigos, toda manhã o galo Juvenal tinha de acordar os animais do sítio. É claro que o rato Frederico e o gordo Valdemar lhe davam a mãozinha, pois amigos de verdade sempre ajudam uns aos outros. Depois, eles pegavam a bicicleta atrás do celeiro e saíam pedalando pela manhã afora. Nenhum caminho pedregoso era obstáculo para eles. Nenhuma curva fechada atrapalhava seu passeio. Nenhuma poça d'água era fundo a ponto de assustá-los. Eles paravam para descansar na beira da lagoa. Gostavam de pegar pedras lisinhas e chatas do chão e apostar para ver quem acertava mais longe dentro do lago. Depois, brincavam de esconde-esconde até não poderem mais. Um dia, o rato Frederico descobriu um velho barco entre os juntos. Então, decidiram os três tornar-se piratas, pois amigos de verdade sempre fazem as coisas juntos. O rato Frederico ficou no leme, o galo Juvenal se fez de vela e o gordo Valdemar funcionava como rolha. Ele tapava os buracos do velho barco com seu corpo enorme. Então, lançaram-se à aventura. Em apenas um dia, já tinha dominado toda a lagoa. Mas a fome chegou e trouxe os piratas de volta à terra. Para comer o quê? Primeiro, eles tentaram pescar, mas as iscas estavam um pouco nervosas e resmungavam tanto que espantava os peixes. Então eles foram colher cereja, colheres, né? Mas essa é colher, né? Então eles foram colher cerejas e dividiram as cerejas assim: uma cereja para o galo, Juvenal, uma para o rato Frederico e duas para o gordo Valdemar, que era o pirata mais faminto. O rato Frederico achou que assim estava direito, mas o galo Juvenal protestou. Por isso, acabou ganhando também os caroços. Quando acabaram de comer, o gordo Valdemar precisou ir ao matinho. E os outros dois também. Logo, as sombras começaram a ficar cada vez mais compridas e eles voltaram para casa. Atrás do galinheiro, perto do tonel onde se guardava a água da chuva. Juraram amizade eterna e decidiram nunca mais se separar.
Naquela noite, decidiram dormir juntos na casa do rato Frederico. Mas o galo Juvenal ficou entalado no buraco do rato. Por causa disso, eles resolveram pernoitar no chiqueiro onde morava o gordo Valdemar. O problema é que o rato Frederico tinha o nariz muito sensível, então os três resolveram ir para o galinheiro. Só que o peso do gordo Valdemar provocou um pequeno acidente. Por isso, não tiveram remédio senão se dizerem boa noite e ir cada um para sua própria cama. Mas nos sonhos, lá estavam eles juntos novamente, pois amigos de verdade ninguém pode separar. Olha, terceiro ano, que historinha mais legal, né? Fala sobre a lealdade dos amigos. Você é leal com seus amigos? Vocês fazem muitas aventuras juntos? Ah, isso é bom. A gente tem que preservar os amigos da gente também, né? E aí, o caderno de atividade, ele também vai te trazer algumas propostas sobre esse texto. Vamos ler e interpretar? Então, vamos lá. Próxima atividade. Então, vamos agora para a interpretação de texto. E a primeira pergunta que eles nos fazem é assim, ó. Encontre no caça-palavras o nome dos personagens do texto, né? Escreva-os abaixo. Então, aí no seu caderno de atividade já vai estar esse caça-palavras e você vai achar o nome dos três personagens. Quais que são? Rato Frederico, Porco Valdemar e o Galo Juvenal. Tá bem tranquilo de achar aí, né? Letra A. Agora é sua vez de usar a criatividade. Faça a frase com os personagens do texto gato, rato e porco, utilizando os pontos de exclamação, interrogação, vírgula e ponto final. Então, o que essa atividade te pede para que você faça 3 frases, né? Cada frase para um personagem, uma para o gato, uma para o rato e uma para o porco. Lembrando, crianças, que vocês precisam usar um desses pontos. Pode ser exclamação, pode ser interrogação, pode ser a vírgula e o ponto final. Lembrando que a gente já está vendo nessas aulas que para mim poder fazer uma frase, eu começo com letra maiúscula e termino com um ponto, tá bom? Esse ponto tem que ser o ponto final, professora? Não, ele pode ser exclamação ou interrogação. A vírgula eu uso quando eu quero fazer uma pausa na minha frase, tá? E eu coloquei aqui para vocês, ó, uma resposta pessoal, porque cada um vai montar a sua própria frase, né? E coloquei ponto de interrogação. Quando eu uso ponto de interrogação? Quando eu estou escrevendo uma pergunta. E quando eu uso o de exclamação? Quando eu mostro algum sentimento, como um susto, alegria, um grito, ou que eu estou espantada, né? Ponto final, gente, ele é usado quando eu termino de escrever uma frase, ou um pensamento que seja. Vírgula, ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura, ou separar palavras, frases e expressões, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha aí nessas frases criativas, tá? Mas a primeira proposta é essa. Então, você precisa fazer 3 frases, tá bom? Uma para o gato, uma para o rato e uma para o porco. Exercício B. Para responder as questões, é importante voltar ao texto e ler com muita atenção. Numa noite, os 3 amigos resolveram dormir na casa do rato Frederico. O que aconteceu com o galo Juvenal? Vocês lembram o que aconteceu? Se não lembra, é preciso que volte no texto e leia de novo. Mas se você tem uma memória boa, você já vai logo escrever aí, ó. O galo Juvenal ficou entalado no buraco do rato. Certo? Certo. Letra C. C de certo, né? Letra C. Por causa disso, eles resolveram dormir no chiqueiro, onde morava o porco Valdemar. Qual dos amigos tinha o nariz sensível? Pinte de vermelho o quadradinho com a resposta correta. Quem que era? Era o galo? Era o rato? Ou será que era o porco? Ele morava lá e tinha o nariz sensível. Hã? Quem que era, gente? Era o rato, professora. Então, você tem que pintar ali, ó, o quadradinho onde está escrito rato de vermelho. Letra D. Então, os 3 amigos resolveram ir para o galinheiro. E o que aconteceu lá? O peso do porco Valdemar provocou um pequeno acidente. Letra E. A frase do texto, pois amigos de verdade ninguém pode separar, você concorda com ela? Por quê?
uma resposta também pessoal. Você acha que os amigos de verdade ninguém pode separar? Você concorda? Por quê? Olha, vamos imaginar a gente agora na situação em que vivemos, de pandemia. O seu amigo lá da escola, vocês acham que deixaram de ser amigo por causa do distanciamento? Eu acho que não, porque eu tenho várias amigas lá na minha escola e eu não deixei de ser amiga delas por causa do distanciamento. Então, é porque o quê? A gente tem uma amizade de verdade, tá? Mas aí você que pensa, você concorda ou discorda? Por quê? Tem que colocar uma justificativa aí, tá? F. Depois de acordar, os amigos pegavam a bicicleta e saíam pedalando pela manhã fora. E você? O que gosta de fazer pela manhã? Escreva um pequeno relato de como foi a sua manhã. Olha, mais uma resposta pessoal. Você, conta aí pra mim, o que você faz? Logo que você acorda, o que você gosta de fazer? Você gosta de acordar, ir pro sofá, assistir um pouco de TV? Você já acorda com fome, quer tomar o seu café da manhã? Como é que é a sua rotina? O que você faz, entendeu? Rotina é o que você costuma fazer todos os dias, todos os dias a mesma coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu, professora Michele, vamos supor hoje, né? Eu acordei, fiz a minha higiene e coloquei uma roupa, um tênis e fui fazer caminhada. Logo após eu tomei o café café da manhã e então eu fui trabalhar. Entendeu? Trabalhar em casa, viu, gente? E isso que eu quero saber, eu quero que você conte agora a sua. Como é que é a sua rotina? O que você faz, tá? Número 4 já, ó. O galo Juvenal, o rato Frederico e o porco Valdemar enfrentavam qualquer desafio. E agora é com você. Observe no quadro abaixo que cada sílaba tem um número. Então, vamos lá. Tem um quadro aí, cada sílaba é representada por um número. E aí, você vai formar frases copiando a sílaba de acordo com o número. E depois a gente vai classificá-la. Monossílaba se ela tiver uma sílaba. Dissílaba se tiver duas sílabas. Trissílaba se tiver três sílabas. E polissílaba se ela tiver quatro sílabas ou mais. Então, vamos lá. 10 e 6 eu formo a palavra manhã. 2, 5 e 7, mãozinha. 11 e 13, velho. 14, 15 e 7, pedrinha. 3 e 8, sonho. 13 e 23, sonhei. 21 e 13, galho. 21, 22, 23 e 24, galinheiro. E como é que vai ficar a classificação? De sílaba, trissílaba, dissílaba, trissílaba, dissílaba, dissílaba, dissílaba e polissílaba. Ó, galinheiro, tá? Galho. Essa aí também é muito tranquila, né, professora? É muito tranquilo. Então, vamos lá, próxima atividade. 4.1. Agora é sua vez de escrever um pouquinho mais sobre como é maravilhoso ter amigos. Escreva um pequeno texto dizendo sobre o que mais gosta de fazer com seus amigos, suas aventuras e brincadeiras. Faça uma linda ilustração. Agora, você é o autor dessa história. Antes de escrever a história, organize as suas ideias. Então, o que você vai precisar para escrever uma história bem legal e que todos entendam? Ó, título, nome dos personagens da sua história. Quem vai participar da sua história? Quem são os colegas que você vai nos apresentar na sua história? Características dos personagens. Como são eles? Por exemplo, se eu for falar da minha amiga, olha, eu vou contar a história minha, da minha amiga, um dia que a gente foi ao parque. Ela se chama Mariana, tem os cabelos lisos, ela é bem magrinha, mas tem o cabelo muito caracolado que chega a, vamos supor, que chega nas costas. Entendeu? Tem que contar característica, porque eu não sei quem é sua amiga, eu preciso saber como é que ela é, né? E o local em que se passa a história. Aonde vocês foram? No parque, no shopping, no zoológico? Isso você tem que contar. Problemas que você e seu amigo tiveram que enfrentar. Teve algum problema lá? Aconteceu alguma coisa que você ficou chateado? Ou não? Foi tudo maravilhoso? Pode ser que não tenha tido problema, né? E como vocês? Se teve, como se resolveu? Mas, tia, mas a gente não teve problema. Ah, que bom, não teve? Então vocês brincaram? Brincaram de quê lá nesse parque, tá bom? E por fim, o final da história, como tudo terminou? Como é que seu amigo foi embora? O que vocês se despediram? Vocês combinaram de se encontrar de novo? Essas coisas que a gente precisa saber da sua história, tá? 5. Vamos ler um pouquinho sobre o artista plástico Ivan Cruz.
Então, esse rapaz aqui, ó, que está bem no meio aqui da sua tela, ele é responsável por todas essas pinturas aqui, ó. Vamos ver o que fala dele, ó. Ivan Cruz, artista plástico, nasceu em 1947 no subúrbio do Rio de Janeiro e brincava pelas ruas do seu bairro com toda criança. Apesar de amante da arte, enveredou-se pelo caminho do direito e se formou em 1970, mas nunca deixando de lado a pintura, o que mostrou frequentado a Sociedade Brasileira de Belas Artes nos anos 60 e visitas constantes ao MAM e ao Museu Nacional das Belas Artes. Em 1978, troca o sucesso financeiro do Rio de Janeiro pela beleza natural de Cabo Frio. O sol, o mar e seus frutos contagiam seu espírito. No ano de 1986, resolveu abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção artística. E lembra que, quando jovem, a primeira pintura que conheceu foi de Portinari, em sua fase geométrica. A sua preocupação foi sempre com a criação. Sempre acreditou ser o ecletismo a sua unidade, querendo sempre criar e não copiar apenas. Em 1990, se preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz pintou seus primeiros quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras. Daí o primeiro quadro da série Brincadeira de Criança. Nasceu na Praça Porto Roça, Cabo Frio, com o título Crianças na Praça. Passou a retratar em suas telas peões, crianças pulando corda, jogando bola de gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais. De 1990 até hoje, Ivan Cruz pintou mais de 500 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas, e chamou essa série de Brincadeiras de Criança, que cresceu de tal forma suas expressões e repercussão que se transformou em um projeto, pois passou a reunir-se em suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de brinquedos e confecção de brinquedos, contadores de histórias, além de uma ambientação com músicas da época como cantigas de roda. As crianças que não brincam não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. 5.1. Releitura da obra. Agora é sua vez. Eleja uma obra de arte preferida e faça sua releitura. Para esta atividade será necessário uma folha sulfite, lápis de colorir ou giz de cera. Use a sua criatividade e faça um lindo desenho da sua obra escolhida. Eu trouxe para vocês aqui uma exposição que teve aqui na nossa cidade de Uberaba. E eu fiquei tão encantada, crianças, porque era de crianças pequenininhas. Foram feitas no CEMEI, crianças de 3, 4, 5. Lógico que com a orientação do professor, né, que estava lá. Mas ficaram lindas e eles escolheram esse artista. Olha, essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta. Eu peguei 4 artes, mas se vocês procurarem no jornal, vocês vão ver que eles fizeram uma exposição só com obras desse pintor, que retrata o dia a dia da criança com suas brincadeiras tradicionais, né? Ficou muito bonitinho, achei muito bonitinho, achei interessante vocês verem. Mas a proposta é que você faça a sua própria releitura de um quadro dele ou de uma obra que você gosta muito, tá? Essa é a proposta. Já acabou, professora? Foi muito rápido, nossa! E eu termino aqui com vocês com uma frase de Ivan Cruz e também com algum dos seus quadros, tá? E a frase dele que é bem conhecida, né? A criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que, quando criança, não brincou, falta-lhe um pedaço do coração. Ivan Cruz. Eu concordo plenamente. Gênero, número e grau. Tá? Toda criança tem que brincar mesmo. Então, aproveita essa época que tá todo mundo em casa, mamãe, papai, vovó, tia, ou o responsável que está com você, aproveita para brincar. Empina pipa, pode ser do quintal mesmo da sua casa, faz bolinha de sabão, joga bete, pula corda, anda de patinete, de bambolê, né? Dá pra fazer amarelinha no chão também, né, crianças? Brinca de boneca, mas brinque, tá bom? Crianças, muito obrigada pela companhia. Até a próxima quinzena. Um beijo no coração. Tchau, tchau.